Pronto, estamos gravando. Esta é a nossa segunda aula do lucro previsível. Então, hoje a gente vai falar muito sobre a prática, o que é essa gestão empresarial, como que funciona a gestão empresarial definitivamente colocada na prática. Ontem a gente falou muito sobre a questão da planejamento estratégico, né? Passei alguns exercícios para vocês saírem, né, desse piloto automático que a gente sempre entra, de ficar ali na nossa rotina de só fazer o operacional, ou muitas vezes ali só se preocupado ali com atendimento ao cliente ou com as vendas, e ir mais para a parte estratégica, pensarmos agora do lado de fora, né, da questão do nosso negócio. Então, eu passei um exercício para vocês colocarem no papel onde vocês estão hoje e onde vocês querem chegar. Onde a gente está, a gente chamou de ponto A, e para onde a gente vai de ponto B, tá? Hoje nós vamos falar sobre alguns pontos que vai nos ajudar nesse processo de saída do ponto A para o ponto B. Então, hoje será também um ponto de virada, né? Onde você vai sair dessa realidade, onde você está ali só no operacional, para você vir de fato para o seu bastidor e você de fato tomar as rédeas do seu negócio e gerir o seu próprio negócio, a sua própria empresa. Assim como vocês, eu também tive vários pontos de virada na minha vida. E esse ponto de virada, ele partiu muito da minha insatisfação com a minha realidade atual. Talvez você, na hora que você fez ali o seu planejamento, colocou no papel ali qual é o seu ponto A, e você não se viu muito satisfeita com o seu ponto A, que é a forma que você está hoje, né? Como o seu negócio está hoje. Muitas vezes pode ser que a sua realidade hoje é financeiramente você não está satisfeita, você não está obtendo os resultados que você desejava. E esse ponto de insatisfação é o seu ponto de virada de realidade. Por exemplo, como foi comigo? Eu tinha uma realidade que eu queria que ela fosse transformada. Eu não queria morar no interior o resto da minha vida, eu não queria morar naquela casinha simples de madeira, que muitas vezes, não que eu tivesse, assim, vergonha, mas eu ia na casa das minhas amigas, via aquelas casas bonitas, aquelas paredes, né, toda passada, mascorrida, e eu falava assim, gente, eu queria tanto uma casa assim também para mim, uma casa bonita, uma casa confortável, e eu via que eu não tinha aquilo, né, e eu pensei, não, eu tenho que me colocar em movimento, fazer algo diferente, para que eu mude essa minha realidade. E esse foi meu ponto de virada. Então, hoje eu convido você a trabalhar, porque se eu não tivesse me visto num ponto de insatisfação, talvez eu teria me conformado e ficado ali, né, lá no interior, né, com a vida que eu sempre levei, me conformado com as pequenas conquistas, às vezes ter conquistado um dinheirinho para comprar uma motinha, trabalhado ali no comércio da minha cidade mesmo, poderia ser a minha realidade hoje. Mas não, eu almejei mais, eu quis mais, eu coloquei um desejo ardente, igual os livros, né, de Napoleão Hill, que quem me acompanha no Instagram sempre vê, né, falando muito sobre a questão do Napoleão Hill, que foram livros que eu li lá na minha adolescência, né? Então, como que eu cheguei até aqui? Esse investimento que eu fiz em mim, na parte de leitura, acabei de mencionar aqui um dos livros que eu li na minha adolescência, que fizeram ali a diferença com que eu mudasse, né? Como pode dizer, né? A questão dos coaches fala, né? Mudasse meu mindset, né? E não somente esse livro, eu li mais de 50 livros na minha adolescência. Isso foi um ponto muito importante na minha vida, porque eu tive uma professora no meu quarto ano, no ensino fundamental, que ela tinha essa preocupação dos alunos em relação à leitura, e a minha escola ficava do lado da biblioteca, do lado. E ela não se conformava com a gente, né, não ter essa dinâmica de estar, né, lendo, né, em contato com os livros que tinha ali naquela biblioteca. E ela pegou e fez uma avaliação
Então, quem pegasse livros na biblioteca para ler, ela daria pontos. E isso fez uma transformação total na minha vida. Porque se ela não tivesse feito esse desafio, né? Um desafio não, essa avaliação na escola, talvez eu não teria conhecido a biblioteca municipal. E lá dentro da biblioteca municipal, eu tive contato com diversos livros, tomei gosto pela leitura e adquiri vários, né? Vários conhecimentos em várias áreas. E isso me fez almejar ainda mais o crescimento. Porque ali eu vi ferramentas, através do conhecimento eu vi ferramentas, estive em contato com várias metodologias para que eu conseguisse transformar a minha vida. E foi isso que mudou os meus resultados, né? Igual contei um pouco da minha história ontem, saí do interior, vim para a capital aqui, né, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Desejei muito fazer uma excelente faculdade, porque eu sabia que isso fazia diferença no mercado de trabalho. Como eu falei, eu queria ser executiva de uma grande empresa, então eu sabia que eu ia ter que investir em uma boa faculdade, pós-graduações e tudo mais. Só que a vida, né, me trouxe para outro caminho, e hoje eu não sou executiva de uma grande empresa, mas eu sou executiva de várias empresas, né? Quer queira, quer não, eu estou aí nos bastidores, né, da conformidade de várias empresas, tendo a responsabilidade ali de várias empresas que eu cuido hoje, né? Então, vamos a uma analogia para aumentar aí o grau de compreensão de vocês. Eu ouvi essa analogia já tem alguns dias, e eu achei ela perfeita, ela casa exatamente com o que a gente está vivenciando aqui no lucro previsível. O gestor da empresa é como capitão de um navio, prestes a embarcar na sua primeira viagem marítima. Antes de zarpar, o capitão, ele examina cada instrumento que tem à sua disposição. Cuidadosamente ele analisa o leme, conhece a sua sensibilidade, a sua resistência, testa as velas, compreende como é que ela capta o vento, testa o uso da âncora, tem ali, garante que há estabilidade, que quando ele jogar a âncora, esse barco vai parar de fato. Então, se a gente for comparar a nossa realidade hoje no comando de um negócio com um capitão de um navio, é muito semelhante. A gente está ali no comando, né, dessa máquina, que no caso, para o capitão é o navio, e para nós é o nosso negócio, é muito semelhante, porque ele, assim como eles, a gente tem que analisar as ferramentas que a gente tem à disposição, a gente tem que tomar as diretrizes, e quando eu falo de ponto A e de ponto B, a gente tem ali o roteiro, né, o itinerário, o caminho, as coordenadas que esse capitão tem que seguir para que ele leve esse navio até o destino. E essa analogia serve muito para a gente. Então, você é como se fosse um capitão. Você tem ali os seus instrumentos, as suas ferramentas à sua disposição. Você vai ter a tripulação, que são os seus funcionários à sua disposição. E o seu objetivo é ir do ponto A para o ponto B, né? Sair do ponto A para o ponto B. Então, pessoal, vamos tomar as rédeas, não, vamos tomar o leme desse navio e caminharmos para que a gente consiga atingir, né, os nossos objetivos, chegar no nosso destino final. Mas para isso, assim como o capitão teve que aprender todas as ferramentas que ele tinha ali à sua disposição, nós também, enquanto gestores de um negócio, temos que conhecer do leme, da âncora, das velas, para que a gente tenha sucesso no comando desse empreendimento, no comando desse navio. Beleza? E quais ferramentas hoje nós temos à nossa disposição? Nós temos a gestão empresarial. A gestão empresarial, ela vai oferecer para você diversas ferramentas para você utilizar no seu dia a dia, para otimizar seus resultados. E se você não conhecer a gestão empresarial, assim como o capitão do navio, se não conhecer os seus instrumentos, não vai conseguir chegar a lugar nenhum, ou como muitos empresários que eu observo, vão estar perdidos aí no grande mar que é o mercado. Beleza? Agora, eu vou pontuar com vocês, na prática,
como que a gente poderia trabalhar em um dos pilares. E um desses pilares é a gestão de pessoas. Eu sei que vou tocar aqui na dor de vários empresários, que é a questão de lidar com pessoas no seu empreendimento. Eu, aqui do escritório, observo que uma das maiores queixas dos empresários que eu atendo é essa dos, né, que empregam pessoas, porque eu tenho muitas empresas individuais, mas aqueles que têm uma equipe, a sua maioria, tem problemas nessa gestão de pessoas. Não são todas as empresas. Eu tenho empresas, assim, que são exemplo, que a rotatividade é super baixa, tem um excelente relacionamento com seus funcionários, e eu já tenho empresas que são bem problemáticas. O funcionário não para nessas empresas, alto custo, né, envolvido, e isso é muito ruim, né? Então, vamos aprofundar aí do que seria na prática para a gente trabalhar aí na gestão de pessoas. Quais pontos que eu poderia colocar aqui para vocês, enquanto empresário, que trabalham com pessoas, para ser trabalhado, né, nesse pilar? E uma frase que é utilizada seja lento para contratar e rápido para permitir. Primeiro ponto que eu trabalharia com vocês na parte de gestão de pessoas. O sucesso na contratação, na relação de uma relação de trabalho, é o processo seletivo. Então, você tem que ter muito cuidado na hora de você fazer uma contratação de funcionário, porque se você errar nesse momento, vai ser custoso para a empresa, vai ser negativo também para a imagem da empresa, não só para os clientes, mas para outros colaboradores também. Já viu falar que uma maçã podre dentro da cesta acaba estragando as demais? É mais ou menos por aí. Então, o empresário tem que ser muito mais cauteloso na hora de contratar. E muitas vezes, eu não vejo essa realidade. O empresário não se programa para fazer contratação. Ele acaba contratando por conta de demanda. Espera ocorrer a demanda para fazer um processo seletivo. E, às vezes, tem que contratar muito rápido. E acaba não obedecendo às etapas de seleção, não obedecendo às etapas de contratação. Então, meu primeiro conselho para você aqui hoje, seja lento para contratar e rápido para demitir. Outra falha que eu também observo muito aqui nos empresários do escritório, fica mantendo funcionário problemático dentro da empresa. Ai, Delma, mas ele está faltando. Gente, se o funcionário está faltando, o empresário está insatisfeito, primeiro que a falta recorrente dentro de uma empresa já caracteriza um nível de satisfação desse funcionário. É escrachado, tá? O funcionário que está empenhado, que gosta de fato do trabalho, ele dificilmente vai faltar, tá? Outro ponto, porque ele preza pelo emprego, ele não quer perder aquele emprego, né? Outro ponto, fulano foi para a balada e chegou tarde, né, no trabalho. Aí eu posso pegar e dar advertência para ele? Aquela crença de que tudo se resolve com uma advertência. E a advertência, ela tem suas características para ser aplicada, e outra, só o fato de você dar advertência para esse funcionário já vai criar ali um clima pesadíssimo dentro da empresa, na relação entre patrão e empregado. Então, antes de você analisar a questão de necessidade da advertência, você tem que observar o que é que tem de errado nessa dinâmica para que esteja ocorrendo esse tipo de problema, entendeu? Eu sempre aconselho aqui os clientes, a advertência, ela cabe para faltas muito graves, desrespeito, agressão, né, ali dentro, ou às vezes tratar mal algum funcionário, ou um descuido muito grande que trouxe um prejuízo muito grande para a empresa, mas não, por exemplo, uma falta. Uma falta não é motivo para ficar dando advertência. Isso vai piorar ainda mais essa relação. Você tem que observar, de fato, o que está ocorrendo para esse funcionário. Estar faltando. Existe um nível de insatisfação. E qual que é essa insatisfação? Não é verdade?
Então, não se protele, né? Não fica mantendo pessoas insatisfeitas dentro da empresa. Eu tenho um princípio que eu prezo aqui dentro do escritório. E eu não quero ter clientes insatisfeitos com o meu trabalho. Eu não quero ter funcionários insatisfeitos aqui dentro do escritório. Eu procuro observar. E se existe alguma insatisfação, gente, o pessoal está aqui pedindo para entrar, né? Todo momento eu não vou poder sair daqui para poder permitir. Quem, infelizmente, deixou para entrar depois vai assistir somente o gravado, tá bom? Então, os funcionários, você tem que observar esses pontos e fazer, né, dinâmicas de feedback que a gente vai falar, tá? Então, vamos ter mais cautela na hora da gente contratar e também demitir rápido e verificar esses pontos de insatisfação desse funcionário, né? Opa, parei demais. Segundo ponto, uma outra frase que a gente utiliza muito. Contrate pelo comportamento e personalidade, e não pela capacidade técnica. Eu vejo muitas empresas que ficam prezando muito por saber fazer atividade, pelo conhecimento específico e técnico daquela função. Não que ele não seja importante. Por exemplo, você não vai numa clínica contratar uma assistente sem o grau de formação necessário, por exemplo. Eu não vou contratar aqui para o escritório alguém que não esteja cursando ou formado em contábeis, por exemplo. Então, o conhecimento técnico é importante, mas ele não é o ponto definitivo. Muitas vezes a gente tem que observar a questão do comportamento e personalidade. Mais um ponto para você observar na hora da contratação. Por quê? As empresas contratam pelo conhecimento técnico e demitem pelo comportamento, tá? Delma, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou pelo comportamento, analisar o comportamento e a personalidade desse funcionário? Gente, hoje a gente tem um mecanismo pela CLT chamado contrato de experiência, né? Que é o terceiro ponto que eu vou comentar aqui com vocês. Você tem que utilizar muito bem desse período para você estar analisando o comportamento desse funcionário. E um outro ponto também, você tem que verificar o que é importante para a sua empresa. Se for atendimento, o que é muito importante, o que é inegociável na sua empresa? Se é atendimento, se sua empresa é uma empresa comercial e essa função que você está contratando é atendimento ao cliente, você tem que observar o comportamento desse funcionário no tratamento do cliente, né? Esse é um ponto. Se é primordial ali para a sua empresa a questão de cumprimento de prazos, você vai verificar nesses 90 dias se esse funcionário está obedecendo os prazos. Eu não estou dizendo de cumprimento de prazo, mas, por exemplo, se ele já tiver um comportamento de deixar para o último, para os 45 do segundo tempo, essa questão de prazo, e prazo é algo importantíssimo para a sua empresa, já é um ponto para ser observado, né? Ele não tem um comportamento de entregar as coisas com antecedência. Então, a chance de você ter um problema no descumprimento de prazo é muito maior. É uma questão de comportamento. Pode ser da personalidade à procrastinação, por exemplo, nesse funcionário, tá? Então, verifique o que é importante para a sua empresa. Primeiro ponto. Segundo, verifique se o comportamento desse funcionário é compatível. Porque, gente, conhecimento técnico a gente ensina, a gente dá treinamento, a gente, né, capacita. Agora, comportamento é muito difícil, né? Personalidade, então, nem se fala, não se muda, né? Outro ponto, que a gente acabou de falar a respeito de conhecimento técnico. Muitas vezes você contrata um funcionário e reclama do conhecimento técnico dele. Se você está tendo um problema de ausência de conhecimento técnico dentro da sua empresa, está tendo uma falha na questão de treinamento. Ou você não tem uma dinâmica, uma rotina, um processo de treinamento interno dentro da sua empresa. Mas ele não sabe emitir uma nota fiscal, não sabe operar ali o sistema. Tá, mas ele fez algum tipo de treinamento, né?
Então, também são pontos para observar, tá? Na questão das insatisfações em relação à equipe. Usar, né? Vou estar sendo repetitiva aqui agora, mas assim, observar esses 90 dias, né? Ter não simplesmente pegar, contratar o funcionário, colocar lá e ficar assim, observando assim, ai, não deu problema nos 90 dias, não vou demitir. Não é isso, gente. Não ou então tem muitos empresários que falam assim, mas o funcionário fica todo certinho, bonitinho nesses 90 dias. Claro, ele vai ficar certinho, bonitinho nesses 90 dias, né? Só que o comportamento pode ser observado nesse período. Você pode aplicar testes nesse funcionário. Por exemplo, você quer testar a questão da proatividade, ou para observar se ele não é aquele funcionário que, por exemplo, só faz o que é da função dele, né? Porque a gente também tem essa dinâmica de ter funcionários que só faz o que é da função dele. Não, isso aqui não é meu serviço. Às vezes, deixar uma coisa desorganizada no ambiente de trabalho para ver se ele vai ter a proatividade de organizar, né? Se esse é um valor importante para você, a questão da organização. Claro que a pessoa organizada vai ser primordial ali para o seu negócio, senão também não vai servir. Então, esses ajustes você consegue fazer durante esses 90 dias, essa observação. Tem um procedimento de praxe, olha, depois da contratação, eu vou observar esse ponto na primeira semana, esse ponto na segunda semana, no segundo mês eu observo isso, isso e isso. Tenha isso esquematizado dentro do processo de gestão de pessoas, tá? Para você não errar e não manter maçãs podres dentro da sua empresa. Falamos do terceiro ponto. Quarto ponto, tenha uma rotina de reunião. Eu sei que reunião é super chato, sei que reunião é um negócio que muitas vezes as pessoas falam mal, mas, gente, como que eu vou saber como que está o andamento, né, do trabalho desses funcionários, se eu não estou com eles todo o tempo, se eu não estou ali atrelada a eles, né, 100% do tempo, se eu não tiver um feedback, um momento ali de feedback. E muitas vezes essa insatisfação, né, aliás, às vezes pontos de insatisfação ali desse funcionário, pode estar ocorrendo e você não vai saber nunca, se você não fizer reuniões e dentro dessas reuniões fazer mecanismos de feedback junto com esses colaboradores. Muitas vezes, quem mais conhece a empresa são os colaboradores do que o próprio dono. Não seja esse dono que não sabe nada da empresa, só os funcionários aqui que comandam, que sabem ali do dia a dia. Tenha um momento específico para que você tenha esse retorno de informações da sua equipe ou da sua liderança, se caso você tenha uma empresa maior. Isso tem que estar ali, no seu cronograma mensal. Dia tal, por exemplo, precisa de 3 reuniões mensais, ou 4 reuniões mensais, uma por semana. Exemplo, toda sexta-feira é de praxe a gente sentar e conversar, né? Não vou falar assim, para você fechar a empresa mais cedo. Combina com seus funcionários um momento ali, um cafezinho, separa uma parte da sua equipe, se caso você não consegue parar todo mundo, se organize ali para que você tenha um dia específico para você fazer essa reunião. E outro ponto, isso vai evitar com que você tenha problemas de feedback, de burburinhos, fofocas dentro da empresa. Então, eu preciso que vocês se atentem a isso, porque se você não faz reuniões e não tem esses mecanismos de feedback, isso que vai estar acontecendo dentro da sua empresa, tá? E muitas vezes são pontos tão pequenos que pode estar gerando insatisfação dentro da sua empresa. Pode ser questão de uniforme, que às vezes o funcionário não gostou do uniforme que está ele utilizando, questão de estrutura, ferramentas. Então, é muito complicado, né, toda essa situação. E como quinto ponto, tenha objetivos, metas, valores muito claro junto a seus funcionários, né, junto a seus colaboradores. Por exemplo, a gente fez ali o planejamento estratégico. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Só um pouquinho. Voltei. Deixa eu só voltar aqui para onde eu estava. Apresentação. Então, no quinto ponto, tenha esses objetivos que você traçou ali no seu planejamento estratégico muito claro, valores muito claros e definidos, já exposto para a sua equipe, tá? Primeiro, quais são os objetivos que você tem para conquistar, para traçar ali nessa empresa depois, nos próximos meses? Os seus colaboradores têm que estar sabendo. E um dos pontos, quando você definir metas, você tem que fazer meta 70% alcançável. Por quê? Senão os seus colaboradores vão falar assim, nossa, não, essa meta está muito alta. É isso aí, eu não vou, ninguém vai conseguir cumprir. E aí eles não vão dar muito crédito para essa meta que você traçou, tá? Mas você tem que ter tem que ter um objetivo claro. Porque quando você tem um objetivo claro dentro da sua empresa, você consegue engajar as pessoas para poder atingir esse objetivo. E também recompensá-los, em caso você consiga, né? Por exemplo, conseguir cumprir a meta de vendas. Recompense a sua equipe. Assim você vai conseguir engajá-los em um único objetivo, em um propósito dentro da sua empresa. Essa questão do ponto de você ter um valor dentro da sua empresa, que você consiga divulgá-lo ele para os seus colaboradores, faz com que tenha mais engajamento, porque quando você tem um valor muito forte, isso também serve na hora de você contratar um funcionário, mas também para você fazer essa cultura organizacional de engajamento desses funcionários. E o valor da sua empresa pode ser, por exemplo, segurança. Vamos dizer que você tem uma empresa de engenharia. Eu acredito que uma empresa de engenharia que contrata ali pedreiros, né, azulejistas, pessoas que estão ali dentro de uma obra, que pode acontecer 100.000 acidentes, né, que pode dar um problema super grave, né, para a empresa. Essa empresa de engenharia, no meu ver, tem que ter um valor de segurança muito forte dentro dos seus funcionários, para fazer com que, a ponto de que seus funcionários também tenham essa preocupação, tomem, né, todos os cuidados para prezar ali pela segurança. Esse é um exemplo. Um valor, por exemplo, aqui na Teles Contabilidade, qual o valor que eu tenho e eu procuro passar para os meus funcionários ter esse valor forte no atendimento? É a questão da agilidade. Sermos rápidos e ágeis na hora de atender um cliente. Porque o cliente, ele está lá do outro lado, ele quer solução. Ele não quer só que você resolva o problema dele. Ele quer que você resolva o problema dele rápido. Então, eu prezo, é um valor meu, um valor do meu escritório, para eles poderem se diferenciar no mercado, o atendimento rápido, tá? Se você tem, por exemplo, uma empresa de beleza. Beleza tem tudo a ver com organização. Como que uma pessoa é bonita? Como que uma pessoa se apresenta de forma bela? O belo é organizado, cabelo no lugar, o batom, né, nos lábios, a pele sem imperfeições. Isso remete à organização. Aí você tem um salão de beleza. A cliente chega no salão de beleza e o ambiente é sujo,
e desorganizado, se você não passar o valor e o princípio de organização e limpeza para os seus funcionários, dificilmente eles vão ter esse cuidado ali na dinâmica de trabalho e dificilmente você vai colher o resultado de ter um salão de beleza rentável, né? Porque as clientes, elas vão perceber ali na dinâmica o julgamento ali pelo ambiente, em questão de limpeza e organização. Se é beleza, tá? Agora, claro, uma engenheira não vai prezar por limpeza e organização dentro de uma obra que fica ali no meio do barro, no meio do cimento, no meio do pó, não é. Então, cada empresa vai ter o seu valor específico. Isso vai fazer parte da cultura organizacional do seu negócio. E é de suma importância que os seus funcionários estejam engajados nessa cultura organizacional, para que você colha resultados positivos. Vou dar outro exemplo aqui para vocês compreenderem de uma forma mais macro. Por exemplo, fiz o treinamento da Disney, vou trazer alguns conceitos do treinamento que eu fiz. Um dos conceitos do treinamento, um valor muito forte da Disney, é proporcionar a seus convidados, que são seus clientes, momentos de alegria, felicidade, né? Já pensou se você chegasse lá no parque da Disney e encontrasse os funcionários todos emburrados e tristes? Você não conseguiu engajar seus funcionários no valor da sua empresa, não é? E lá eles têm muito isso dentro do valor da empresa, a questão da felicidade, prezar pela felicidade dos funcionários e dos seus convidados. Por exemplo, quem é feliz num ambiente sujo e desorganizado? Exemplo, tá? Lá dentro da Disney também, também um valor deles a questão da organização e limpeza. O parque passam milhões de pessoas ali e o parque está sempre 100% limpo. Por quê? Todos os funcionários estão engajados nesse valor também ali da empresa, a ponto de que qualquer funcionário, em qualquer momento, se alguém jogar algo no chão, qualquer funcionário vai ali fazer a limpeza, independente se é setor de limpeza, se é setor administrativo, segurança, independente, porque eles conseguiram engajar todos os funcionários naquele valor, naquela cultura organizacional a partir de valores muito bem definidos. Beleza, então. Então, a partir daí, ganho coletivo ali para todos, né? E, como sempre, as nossas aulas terão um exercício para vocês fazerem, para ir colocando em prática, né? Defina em uma só palavra, o valor que a sua empresa tem hoje, tá? Que pode ser segurança, no caso de uma empresa, né? Pode ser um parque de diversões. Sou dona de um parque de diversões. Cara, seu valor tem que ser segurança, né? Beleza, se você tem um salão de beleza, pode ser o cuidado. Às vezes você vai se diferenciar pelo cuidado com a cliente. E se você passar isso para os seus funcionários, você vai colher esse fruto de ter uma empresa que realmente tenha cuidado, né, com as suas clientes. Alegria, se você trabalha com uma empresa de entretenimento, você tem que proporcionar alegria, né, para os seus clientes. Dono de restaurante, por exemplo, que também oferece entretenimento, pode ali ser que você tenha, né, alegria, proporcione ali a alegria. Por exemplo, se eu tivesse uma empresa hoje de youtuber, né, um canal, sei lá, no YouTube, e tivesse ali a questão do humor, eu teria um grande valor ali em entretenimento. E também pode, se você tem uma empresa de mais formal, ou vamos dizer, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, pode ser que você consiga essa questão, você defina como valor da sua empresa a questão da confiança. Eu quero que você responda aqui nos nossos comentários, aqui da nossa aula, quem estiver ao vivo, coloca ali qual que é o valor hoje definido da sua empresa, né? Outro exercício que eu também quero que vocês façam, esse eu quero que vocês respondam agora. Esse outro eu quero que você faça, mas só você mesmo.
Qual que é a missão da sua empresa hoje? O que a sua empresa ela entrega na sociedade? Ontem eu até mencionei isso, que eu sou apaixonada por empresas justamente por conta da sua função social. Hoje, a Teles Contabilidade, o objetivo dela não é colocar dinheiro no bolso da Delma. O objetivo da Teles Contabilidade é ajudar empresas a estar em conformidade com as questões, né, fiscais e proporcionar confiança, segurança de informações para esse cliente. O cliente vai estar tranquilo que alguém está fazendo o trabalho correto, está cumprindo seus prazos de forma correta, para que ele não tenha dor de cabeça com a sua empresa, né? Então, eu estou oferecendo um valor para a sociedade. Por quê? Eu estou desenvolvendo negócios que empregam pessoas, que dão oportunidade de trabalho, por exemplo. Outro ponto também aqui da Teles Contabilidade. Eu não sei se eu compartilhei aqui, mas acho que ontem eu dei uma pincelada só. Eu tive um momento em que eu não pude me colocar no mercado de trabalho por ser mãe, né? Por ter um filho pequeno. Foi me questionado com quem que essa criança vai ficar, né? E hoje, o que eu faço? Eu emprego mães. Todas as funcionárias hoje do escritório são mães, que muitas vezes têm a oportunidade de trabalhar só meio período, para poder cuidar do seu filho naquele outro período, porque muitas vezes não tem com quem deixar, tá? Então, isso é um valor meu, uma característica minha, que eu passo para a minha empresa, cumpro uma função social e beneficio pessoas, né? Pessoas que muitas vezes não teriam oportunidade dentro do mercado de trabalho justamente por ter filho ou por ter filho pequeno, tá bom? Qual que é o valor que a sua empresa tem para cumprir, que não seja colocar dinheiro no teu bolso, tá? E como que você vê a sua empresa no futuro? Não estou falando mais de ponto A, de ponto B. Ponto A, ponto B é onde a sua empresa está, onde você quer que ela esteja em dezembro de 2024. Agora eu estou falando a longo prazo. Aonde a sua empresa vai chegar daqui 5, 10 anos? O que você tem de sonho para a sua empresa daqui 5, 10 anos? Tenha isso muito bem definido, tá? Porque isso vai fazer também com que pessoas sonhem junto com você nesse negócio. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Para você ter sucesso, você vai ter que engajar outras pessoas junto ao teu propósito. Você, enquanto empresário, você teve um sonho e um propósito. Para você levar ele adiante, você vai ter que trazer pessoas para junto de você para sonhar esse sonho junto com você, tá? Anote um papel, memorize, trabalhe isso na formação da sua cultura organizacional. Se você hoje não trabalhou isso na sua empresa, comece a partir de hoje. Lembra que lá no começo da aula eu falei que hoje seria um ponto de virada na sua vida e no seu negócio? Então, que hoje seja esse ponto de virada e vamos mudar a mentalidade e colocar isso em prática. Se você não tinha uma cultura organizacional até ontem, a partir de hoje você vai passar a ter. Beleza? Falamos bastante sobre o que a gente vai tratar a respeito de gestão de pessoas, né? Te dei muitos insights aqui para vocês, várias dicas de como você vai trabalhar, melhorar seus processos aí em relação à gestão de pessoas. Agora nós vamos falar a respeito de gestão de processos. Mas antes de a gente entrar em gestão de processos, eu vou sair um pouquinho aqui da nossa apresentação. Deixa eu sair aqui. E ver como é que tá vocês aqui. Ninguém respondeu? Quero que vocês respondam aqui. Tem vários empresários aqui online comigo. Quero que vocês coloquem aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada. Ah, a Letícia tem como valor cuidado da empresa dela. Maravilha. É muito pertinente a atividade que você tem, Letícia. Cuidado com as clientes. Quando eu vou num salão de beleza, o que eu quero? Eu quero ser cuidada. Eu não vai ser eu que vou lá no salão de beleza lavar meu cabelo, é uma outra pessoa que vai lavar meu cabelo. Eu tenho que ter, eu espero ser cuidada dentro de um salão de beleza. Não sou eu que vou lá utilizar dos
dos equipamentos e vou fazer minha unha. Não, outra pessoa vai fazer minhas unhas, outras pessoas vai cuidar de uma parte do meu corpo ali, que são as unhas. Jurema, realização de sonhos. Pode ser que o seu valor seja realizar sonhos. Você realiza sonhos das pessoas. Sonhos de ter um móvel bonito dentro da casa, né? Na parte ali da marcenaria. Ou você pode, né? A Simone, excelência no atendimento. Só que atendimento ainda é muito amplo, né? Atendimento fica muito vago, Simone. Vamos destrinchar melhor aí. Atendimento, todo mundo atende. Atendimento, eu fui ali e tô com dor de dente. Tô com dor de dente. Se eu pegar... Tô com dor de dente. Se eu pegar aí qualquer dentista vai resolver, vai me atender. Vai ali resolver meu problema da dor de dente. Mas como que eu vou me diferenciar? O que eu vou oferecer, né? De cuidado especial, de atendimento diferenciado para esse paciente. Então, eu elaboraria melhor essa questão do teu valor ali em relação, no caso, ao seu consultório. A Regina respondeu beleza. Sim, beleza é algo diferenciado, porque se eu estou indo numa festa, né? Ou um casamento. Gente, eu quero estar ali linda, maravilhosa. Então, se você ali tem esse valor de beleza e passa isso para os seus colaboradores, eles vão ter a preocupação de observar, por exemplo, se aquele traje ficou realmente bonito e se caiu bem naquele cliente. Você entende a diferença de você trabalhar esses valores nessa cultura, né, da empresa? Exatamente, deixar a pessoa mais bonita no dia mais importante. Então, bacana essa questão da beleza. Pode ser até que você se diferencie, porque às vezes o valor e o intuito dos seus concorrentes é só oferecer a roupa. Agora, você vê a diferença do que é você oferecer beleza para os clientes? Claro, né? Dentro do casamento, formatura, são dias muito importantes, marcam a vida de todas as pessoas. E, claro, você poderia trabalhar outros valores? Poderia, mas eu acredito que essa questão da beleza, que todo mundo quer se sentir bonito também nesses momentos, né? Pode ser algo muito, muito bacana, sim, para você ter como cultura organizacional dentro da sua empresa. Beleza, estou muito orgulhosa de vocês que responderam aqui. Deixa eu só molhar a goela, porque eu falei bastante. Estão gostando das dicas que eu estou passando, né? Até agora. Vamos entrar na parte de processos agora. Falamos sobre gestão de pessoas. Agora vamos entrar dentro do pilar de gestão de processos, que também é muito importante. Então, beleza. O que é processo, gente? Muitas vezes a gente ouve falar gestão de processo, mas o que seria o processo dentro da empresa? Vou conceituar para você. Processo é você organizar a casa, organizar o seu ambiente de trabalho, organizar cada etapa da dinâmica de trabalho dentro do seu negócio, tá? Primeiro ponto, definir exatamente o papel que cada um desempenha dentro da sua empresa, tá? Qual que é o papel que os colaboradores desempenham, qual que é o teu papel dentro da empresa também, isso também tem que estar muito bem claro, muito bem definido, e eu te digo, colocar no papel faz toda a diferença, é como se você visualizasse, visse as coisas de uma forma completamente diferente. Responda para mim aqui, depois eu vou observar o bate-papo, quem fez, quando você montou o seu negócio, lá no começo, você fez o canvas do seu negócio? Você organizou certinho o que seria feito, né?
e quais os recursos ali em cada etapa, em cada setor do negócio? Fizeram? Me responda aqui nos comentários, depois eu vou observar, tá? Responda para mim. Mas o processo é justamente isso, tá? Definir o papel que cada um desempenha, você ter definido o seu organograma. Não sei se alguém aqui participou ou já fez algum curso na área de administração. Quando a gente participa do curso de administração, a gente faz muito isso, a importância do organograma. O que é organograma? Organograma é aquela árvorezinha. Não tem a árvore genealógica, pai, mãe, depois vem os filhos e tudo mais. Organograma nada mais é do que você organizar a estrutura de hierarquia e papéis e funções da empresa. Por exemplo, você tem um dono, aí você tem o gerente, depois uma empresa comercial, por exemplo, você tem um dono, que é o que comanda, que dita as regras, aí você tem um gerente, que está sob o comando do dono, aí você tem um gerente, que é um cargo de liderança, e subordinado a esse gerente, você tem ali os vendedores, uma empresa comercial. Agora vamos falar sobre uma empresa de beleza, igual a gente estava vendo aqui. A gente tem a dona da empresa, que comanda, a gente tem atendentes e a gente tem ali manicures e cabeleireiras, né? Ali na base desse organograma. Por mais que não sejam funcionários registrados, pessoal. Não estou falando de pessoas registradas ou não registradas. Não é isso. Questão de papel. Por exemplo, um salão de beleza, ele tem uma função ali, que é oferecer serviços de manicure, cabeleireiro, exemplo. E para chegar até o ponto do consumo final ali, que é o cabelo bem feito, a unha feita, existem pessoas ali trabalhando, né? Para que ocorra aquele finalmente, né? Tem o dono da empresa, que teve a ideia do negócio, colocou investimento, alugou uma sala, fez toda a estrutura, né? E está ali acompanhando esse processo. E a gente tem cada pessoa ali dentro com o seu papel. Tá, beleza. Você tem isso de forma organizada, já definido e pontuado no papel, qual que é o papel de cada um dentro da empresa? Eu digo para você que isso faz toda a diferença. Assim como vocês, eu também, né, montei o meu negócio, mesmo sem saber, né, para onde ia. Por exemplo, quando eu montei o escritório, eu não sabia como funcionava um escritório por dentro. Eu não estive dentro de um grande escritório de contabilidade para saber ali nos bastidores como que as coisas funcionavam, como que as coisas se organizavam. Eu mesmo criei um processo de organização aqui dentro do escritório. E a gente tem processos de organização, a gente tem processos de etapas da prestação de serviço. Só que isso eu fui organizando aos poucos. E falo para vocês, foi muito mágico quando eu peguei e coloquei no papel qual que eram as minhas atribuições, qual que eram as atribuições de quem trabalha no fiscal, quais eram as atribuições de quem trabalha no departamento pessoal, quais eram as atribuições da pessoa que me ajudava ali na contabilidade, tá? Ter isso muito bem definido vai te ajudar na hora que você for contratar, porque você vai conseguir comunicar o que você espera dessa pessoa, o que ela faça naquela determinada função. Vai organizar também você na sua rotina de tarefas a desempenhar, né? Porque você também tem ali organizado qual que é o papel primordial de cada um, tá? Cada um vai ter a função principal, mas assim, vou aproveitar o gancho aqui e comentar alguma coisa com vocês. Evitem ter dentro da empresa e observe se isso já não está enraizado, a cultura também de que, eu sou do fiscal, eu só faço coisa do fiscal. Aí, o pessoal do departamento pessoal falta, ou a menina pega e tem um problema de saúde, não consegue vir trabalhar. Por exemplo, essa pessoa que está ali no fiscal, se só tem ela me ajudando, né? Ela tem que também fazer coisas do departamento pessoal, claro, se ela também tiver o conhecimento técnico e ter passado pelo treinamento. Mas nada impede ela de cobrir aquela função. Não tenha dentro do seu negócio aquela política dentro da sua cultura de que, não é serviço meu, eu não faço. Gente, evite isso ao máximo. E se observar isso em qualquer funcionário, ou
chama para uma advertência verbal, né? Para que você não tenha esse valor dentro da sua empresa, e isso é como se fosse um câncer, né? Ou um vírus que vai contaminando todos ali dentro da sua empresa. Porque se um tem esse comportamento, o outro também vai ter, o outro também vai ter, também vai ter. Aí vai acontecer uma situação, você está ali na sua loja, uma criança derruba um suco no meio do pátio ali, do atendimento, da loja. Aí suas vendedoras estão lá, não vão limpar porque não é meu serviço, eu não sou da limpeza. É isso que vocês querem, né? Aí já pensou o seu funcionário verbalizar isso na frente dos clientes? Então não tenha essa política dentro da sua empresa. Observe se isso já não está enraizado. Evite ao máximo. Porque se você tiver aquele objetivo muito bem traçado e muito bem definido, todos vão estar engajados no objetivo só, tá? E não vai ter essa de que, não é meu serviço, eu não vou fazer. Você não vai ter isso dentro da sua empresa, tá? Porque todos vão estar unidos em um objetivo muito bem definido. Por exemplo, vamos dizer que o objetivo da sua empresa é ser empresa em referência em beleza, por exemplo. Igual a Regina mencionou, referência em ter trajes bonitos, por exemplo. Aí a costureira lá, se ela tiver com esse valor, se ela comprar essa sua ideia e sonho, né, de ter essa empresa referência, ela vai ter toda a preocupação em fazer aquele traje bonito. Agora faltou ali a agulha. Não vou fazer porque acabou aqui. Cara, se ela tiver comprado essa ideia, ela vai dar um jeito, ela vai no mercadinho da esquina, vai comprar a agulha que faltou. Porque não é só o objetivo da empresa, passou a ser o objetivo dela também. Então, ela vai se desdobrar para fazer com que aquilo aconteça. Beleza, então? Então, tenha consciência e papel definido de cada colaborador da empresa. Acabei voltando ali para a gestão de pessoas. Depois que você definir o organograma, você vai definir as tarefas que cada um vai desempenhar, com a ressalva do que eu acabei de mencionar. Não é porque cada um vai ter a sua tarefa no meio do processo produtivo da empresa, no meio do processo do atendimento, no meio do processo da prestação de serviço. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer só aquilo, tá? Que isso fique bem pontuado aqui. E ali você vai também pontuar, você também vai poder utilizar algumas ferramentas de gestão, né? Que no caso é você colocar por escrito, por exemplo, recepcionista da empresa. O que ela tem que fazer? Redescreva as etapas do trabalho, tá? Primeiro, contato com o cliente. Muitas vezes, qual que é a posição dela nesse organograma, né? Ela está subordinada a alguém? Por exemplo, a quem ela vai se reportar? As empresas que não têm essa parte muito bem definida e organizada, os funcionários ficam igual barata tonta dentro da empresa. E eu tenho empresas aqui dentro do escritório que são tão desorganizadas que 2, 3 pessoas às vezes pedem a mesma coisa para o escritório. Isso remete muito a uma empresa que não tem organograma muito bem definido, não tem as funções, tarefas e processos definidos na empresa. Porque se o organograma estivesse correto, se os processos estivessem organizados, eu não teria solicitação de 2, 3 pessoas, às vezes falar, um pede uma coisa, o outro vem e pede a mesma coisa. Gente, é uma loucura, assim, de desorganização. Isso é uma empresa. Então, se tivesse aqui, estaria, por exemplo, agora aprendendo a organizar esses processos. Deixa eu só ver quem está aqui. Parece que alguém pediu para entrar. Não, beleza. Acho que agora eu estou ficando mais craque nesse negócio aqui da apresentação. Pera lá. Beleza, então. Então, se tivesse tudo muito bem organizado, essas coisas não aconteciam. E a gente tem várias ferramentas à nossa disposição, né? A gente tem o Trello, tem a Asana, tem o Notion. Depois, mais para frente, eu posso
explicar para vocês como vocês podem implementar essas ferramentas. Mas processo é isso, é organização, definir qual que é o papel de cada um, definir quais são as tarefas que cada um vai desempenhar e depois organizar as tarefas em etapas, né? Por exemplo, um processo de atendimento, O cliente chega, entra em contato, com a recepcionista via WhatsApp, por exemplo, vamos dizer, quem é que vai atender o cliente? É a recepcionista. Documente isso. Recepcionista vai fazer o primeiro contato com o cliente, vai ali falar para o WhatsApp. Se caso for, defina um roteiro, né, de mensagens da conversa que tem que ser dita para esse cliente nesse primeiro contato. Fechou a venda, fechou o atendimento, ela vai fazer o agendamento desse atendimento, né? Isso vai para uma agenda, beleza? Agenda. Qual é a ferramenta de agenda que vocês vão utilizar dentro da empresa? É o Google? O Trello tem ferramenta de agenda? É a agenda do celular? É a agenda física? Que é, né, essa que a gente utiliza, né? Eu utilizo a agenda física ainda aqui no escritório. Que eu adoro a anotação. Mas tenha isso definido. Isso é processo, gente. Isso é processo que muitas vezes a gente não faz. Pode ser muito mais trabalhoso, mas isso organiza. Você tendo esses processos e essas etapas organizadas, se você crescer amanhã, por exemplo, se a Regina resolver abrir 3 filiais no interior, se ela não tiver os processos já organizados e definidos hoje na empresa dela, quando ela for várias empresas, você acha que isso não vai se replicar? Essa desorganização que poderá existir hoje, não vai se replicar? Agora, se ela for organizada hoje, tiver os processos muito bem definidos e muito bem organizados hoje, ela vai precisar somente replicar. Ela replicou, está organizada aqui? Vai ter organizada lá. Está organizada aqui? Vai ter organizada lá. Agora, se a empresa cresce de forma desorganizada, vira essa bagunça. Pensa o tempo que essa empresa, com essa desorganização que tem, ela está perdendo com esses 3 funcionários vindo aqui para o escritório pedir a mesma coisa. Ou seja, são 3 pessoas ocupadas com uma tarefa só. Você está entendendo? O que você evita de você ter os processos muito bem definidos? Beleza. Agora, a gente tem o processo de produção, né? Ali você vai também documentar qual que é o atendimento que será feito para esse cliente, por exemplo, já foi agendado, você vai recepcionar esse cliente, tem ali um processo, por exemplo, dentro de um consultório, existe um processo, quando o paciente deita ali na sua cadeira, eu não sei o nome da cadeira do consultório, deve ter um nome, né, específico. Você tem um procedimento, primeiro você pega um instrumento tal, faz tal coisa, para determinado atendimento, você está entendendo? Tudo isso é processo. Agora, se você parametriza esse processo, não fica muito mais fácil? Toda vez que você for atender a obturação de um cliente, o processo é o mesmo. Aí, replicar fica muito mais fácil. E uma vez organizado, entra no processo produtivo, vai ficar ali sempre organizado. Agora, se o negócio é bagunçado, dentro do seu processo produtivo, vai estar desorganizado aqui, vai estar desorganizado ali, vai estar desorganizado lá na frente. Por exemplo, se já pensou, hoje a gente tem 70 empresas aqui no escritório. Você já pensou se eu não tivesse um processo de organização? Você já pensou se eu não tivesse um processo organizado, um processo definido? Que bagunça que seria? Por exemplo, olha, dessas 70 pessoas, cada empresa ali tem uma ou 2 senhas Gov. Cada pessoa tem uma senha Gov diferente. E para eu prestar o meu serviço para as empresas, eu preciso acessar as informações das empresas. Hoje em dia, para acessar as informações das empresas, eu preciso da senha Gov de cada um. Se eu não tivesse ferramenta, se eu não tivesse organização, vocês não acham que eu estaria perdida? Você já pensou? Porque memorizar todas essas senhas eu não teria condição, né? Não teria condição. E se toda vez que eu fosse fazer qualquer serviço para o cliente, eu tivesse que perguntar a senha Gov dele, nossa, eu estaria morta. Como que eu consigo atender os meus clientes com tantas senhas diferentes, com tantas informações, né, variadas? Através de ferramenta e processo. Por exemplo, cliente pegou, me passou as suas informações. Essas informações saem do WhatsApp e já vão para uma ferramenta de organização.
Nessa ferramenta, cada cliente tem sua pasta, tudo digital. Tudo digital. Dentro dessa pasta, cada cliente tem sua pasta, e cada pasta de cada cliente tem ali todas as informações. CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, senha Gov, senha do bombeiro, senha do comercial, senha da Receita Federal, código de acesso do ECAC, recibo do imposto de renda. Por quê? Quando eu estou fazendo aqui uma abertura de uma empresa, alteração da empresa, o que eu preciso? Senha Gov. Está lá na ferramenta, copia e cola. Ah, vou tirar um cartão. O cliente me ligou, Delma, precisa da minha inscrição estadual. Copio e colo, entrego, tiro da internet, o comprovante, entrego. Delma, preciso da minha declaração de imposto de renda. Está tudo organizado dentro da pasta de arquivos, ali dentro de cada pasta, seu setor. Temos uma pasta de documentação cadastral, dentro da documentação cadastral tem declaração de imposto de renda, e dentro da página de declaração de imposto de renda tem os anos certinho, bonitinho, 2022, 2022, 2023, e de cada passo de cada ano tem ali a declaração de imposto de renda. Cliente me pediu, eu vou entrar nas pastas, pegar o arquivo, mandar. Rápido, simples, fácil, tá ali. Processo organizado. E a sua empresa? Tem processo? Se tem processo, esse processo está organizado, porque se não tiver, você não consegue ser eficiente. Se você não consegue ser eficiente na sua empresa, você não consegue ter resultado. Beleza, então. Então, gente, isso é processo dentro da empresa. Uma outra ferramenta que eu quero também passar para vocês é a do mapa mental. Quando você trabalha com mapa mental, você também consegue ter uma outra visualização e memorização desses processos, ou até melhorar certos processos. Porque, por exemplo, pode ser que hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da empresa da Regina. Você tem a locação, essa locação vai para o cliente, e esse cliente tem que devolver aquela peça, certo? Você tem ali prazo para devolução, e claro que você tem que ter uma ferramenta que acompanhe esse prazo, primeira coisa. Se você também não tem um processo muito definido, quem vai receber esse traje de volta? Quem vai fiscalizar se esse traje não veio com algum defeito? Ou depois não tem um processo de, por exemplo, passar para a costureira fazer os retoques, não sei, os ajustes. Se você não tem isso muito bem definido, você vai acabar se perdendo. Ou você vai deixar de pegar ali o traje, solicitar o traje na data correta, ou às vezes vai deixar de fazer uma manutenção naquela peça e vai chegar um outro cliente precisando daquela peça que ainda não está consertada. Ou seja, prejuízo. Então, se você coloca isso dentro do mapa mental, às vezes você consegue visualizar processos que às vezes você não está fazendo. Por exemplo, essa etapa da fiscalização depois que a peça volta para a empresa, né? Para verificar se tem algum defeito, algum rasgadinho, alguma coisinha. Porque se ali tiver um rasgadinho, teria que ir para a costureira. Se você consegue organizar isso, você já consegue montar uma etapa que às vezes você não tinha, e você consegue ser mais eficiente nesse processo. Porque chegar um cliente querendo uma calça caque, tamanho tal, você tem ela ali em perfeitas condições, e não ter que passar pela costureira para poder fazer o conserto. Dei um exemplo aqui de essa questão da ferramenta do mapa mental, para que você consiga organizar seus processos ou visualizar seu processo para poder melhorar determinadas etapas, beleza? Então, tudo isso é coisa que, se vocês quiserem se aprofundar, a gente pode estar aprofundando, mas tem esse cuidado, isso vai fazer com que a sua empresa seja mais eficiente em seus processos, né? Dei já exemplos daqui do escritório, como a gente faz a gestão aqui dos processos, né? Então, exercício. Elabore seu organograma, organize aí a sua empresa em relação ao organograma, defina as atividades e o papel de cada colaborador, o que cada um faz aí dentro da sua empresa, cria esse mapa mental. Mapa mental, você pode fazer ele na mão, ou você tem várias ferramentas aí no Google, coloca em mapa mental, você consegue colocar os processos. Entrada do cliente, depois da entrada do cliente, financeiro, contrato, depois locação, exemplo, tá? Igual da Regina. Você vai mapear ali cada processo dentro da sua empresa. Você visualizando os processos, você consegue melhorar. Eu vou incluir uma etapa aqui, ó. A etapa da supervisão da peça quando ela chega. Exemplo, tá? Então, isso vai fazer com que você otimize a sua empresa, otimize
o seu negócio. E aquela coisa, você repetir novamente. Como é que fala? Colocar no papel é mágico. Colocar no papel faz toda a diferença. Faça teste, escolha ferramentas que se encaixam mais com o seu negócio. Eu dei vários, né? Vários exemplos aqui de ferramentas que você pode estar utilizando, mas no seu processo de organização, tem várias ferramentas, veja o que melhor se encaixa aí no seu negócio, tá bom? Por exemplo, tem gente que gosta mais do Trello, tem gente que gosta mais do Asana, tem gente que gosta mais da agenda do Google, tem gente que gosta mais da agenda do Escola das Plantas, mas tenha ferramentas, né? E eu quero muito que vocês, como tarefa também de casa, façam o canvas do seu negócio. Quem me solicitar via direct, terminando aqui, ou quem depois assistir a gravação, pode estar me solicitando no via direct do WhatsApp, ou via direct do Instagram, ou até mesmo via WhatsApp, que eu envie para vocês o Canvas que eu vou compartilhar com vocês é o mesmo que é utilizado pelo Sebrae. Para que você, se você não fez o seu Canvas do negócio seu, lá quando você abriu, faça agora, você vai conseguir visualizar e você vai conseguir verificar várias etapas do seu negócio que às vezes você não tem hoje. Por exemplo, tem lá um setor de parceria. Aí isso vai abrir sua mente e falar assim, poxa vida, eu poderia fazer uma parceria com a empresa tal, que iria conseguir fazer tal atendimento, que hoje eu não consigo oferecer. Gente, olha, é mágico. Coloca a cabeça para funcionar. E para finalizar, né, gente, hoje eu já falei muito, quero dizer que amanhã teremos mais, claro, muitas dicas aqui de como você organizar, e o melhor ficou para o final, porque o final é melhor que o começo, não é verdade? Amanhã nós vamos falar sobre finanças e o que você pode fazer para melhorar seus processos de finanças? Eu tenho dívida, como que eu faço para sair desse quadro de endividamento? O que eu pago primeiro? Pago meus fornecedores ou pago primeiro os meus impostos? Né? Como que eu faço para diminuir a minha inadimplência na minha empresa? Eu quero que amanhã vocês tragam as suas dores aí, do que você tem de queixa em relação às suas finanças para a gente trabalhar. Vai ser uma consultoria online, ao vivo e gratuita. Beleza, então, vou sair aqui da apresentação. Opa. E agora eu quero só bater um papinho aqui com vocês. Deixa eu ver aqui nas mensagens que vocês me mandaram. Vamos lá. Vamos lá. Jurema. Não organizamos nada disso. Tivemos muitas dificuldades e problemas. Foram por muitos anos. Hoje, penso em aprender e colocar em prática. Agora, com as aulas, vai ajudar muito mais. Maravilha, Jurema. Andréa Delma, esse mapa mental seria um complemento das atividades? Não, é uma ferramenta para você organizar as atividades da empresa, tá? As atividades que completam uma a outra. Eu não sei... Eu não sei o que aconteceu, mas só abriu para mim, era 19h40. Porque o que acontece? Quando eu comecei a fazer a apresentação, eu não conseguia sair toda hora para poder permitir que o pessoal entrasse. Então, eu falei que eu ia atrasar um pouquinho, mas depois que eu também entrei no conteúdo, eu não quis ficar interrompendo, saindo toda hora para poder permitir os acessos. Então, foi isso que aconteceu. Essa é a última parte, o som estava falhando para mim. Responda aqui para mim, se mais alguém teve essa falha aí do som, mas, Deise, tenho a dizer que esse material vai ficar gravado, tá? Então, se caso você perdeu alguma parte, se foi um problema só seu, né? No caso aí do seu computador, você pode depois rever no gravado, se você está no grupo lá do WhatsApp. Beleza, então, pessoal, mais alguma dúvida? Eu quero que vocês me mandem aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês? O que vocês estão achando? Eu quero feedbacks. Só deixar aqui. Beleza? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Então, a aula de ontem, vou subir hoje. Quem quiser rever ou quem quiser compartilhar com alguém também, gente,
Compartilhem. Compartilhem o acesso do grupo, tá? Para as próximas aulas. Você que conhece algum empresário que precisa do que eu estou passando aqui, precisa dessas informações, precisa se organizar, precisa melhorar, né, seus processos de contratação de funcionários. Compartilha esse material. Vai ficar por poucos dias ali disponível no grupo, mas divulguem. Beleza? Ai, gente, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou estar encerrando, então, na data de hoje, a nossa aula. Amanhã voltamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. A gente está falando a respeito de finanças. Beleza? Gostei muito da participação de vocês aqui hoje. Muito mesmo. Mas tudo isso é importante para que vocês coloquem em prática no negócio de vocês. Beleza, então, gente. Beijinhos e até mais, tá? Aguardo vocês amanhã. Beleza. Amanhã você pode assistir essa primeira parte no gravado. Jurema está aprendendo bastante. Isso, essa parte do início você pega então no gravado, Andréia. Tá bom? Fechou então, pessoal. Que ótimo que você gostou, Letícia. Beijinhos, gente. Tchau, tchau.